Você sabia que a fêmea do Homo sapiens, a mulher, é a única mamífera que tem desejo sexual, que copula, pratica cópula sem estar no cio? A mulher, ela não precisa estar ovulando para ter desejo sexual e praticar sexo. Por que isso? Isso é importante para a nossa espécie, porque como o bebê, né, do Homo sapiens sapiens, né, os nossos bebês, eles nascem, eles dependem do pai e da mãe ainda até uns 6 anos de idade, mais ou menos, até eles serem capazes de serem autônomos. Senão eles não sobrevivem. Então, era muito importante para a mulher ela manter o macho perto, para o macho como provedor, o macho como protetor, o macho como caçador, coletor, né, para que ela pudesse criar o filho do casal, para manter a espécie. Então, para ela prender o macho, a seleção natural foi separando as fêmeas que tinham desejo sexual, que praticavam sexo sem ter necessariamente com fins reprodutivos, sem estarem ovulando, sem estarem com o objetivo de procriar. Então, por isso, a única fêmea que transa sem fins evidentemente, obrigatoriamente reprodutivos é a mulher. Sim. E aí é muito interessante, porque essa discussão do feminismo, porque na origem da nossa espécie, o macho, ele tem esse papel no casal de ser o provedor, o protetor, aquele que enquanto a fêmea cuida não só da amamentação, ela cuida do rebento até que ele possa ser autônomo. Até que ele possa ter uma idade em que ele possa se virar sozinho, que naquela época era mais ou menos em torno de 5, 6 anos de idade. E outra coisa curiosa é que na nossa espécie, diferente, por exemplo, de outros, do chimpanzé, do gorila, por exemplo, as fêmeas, por exemplo, nos macacos, nos chimpanzés, nos gorilas, as fêmeas morrem logo depois da menopausa. Logo que elas perdem a capacidade de procriar, logo depois elas vêm a falecer. Na espécie humana, a mulher, ela, mesmo depois da menopausa, ela ainda vive muitos anos. Por que isso? Porque na falta da mãe, a avó era capaz de completar a criação da criança, né? E até que a criança fosse autônoma e garantia, assim, a sobrevivência da espécie. A proteção da natureza. Então, Arthur, é uma mistura de ciência, quer dizer, de biologia com, digamos assim, com cultura, né? De biologia, com antropologia, com sociologia, e assim você vai construindo a humanidade. Sabe o que eu tava vendo, não sei se tu viu na Netflix, tem um documentário de um cara que ele vira amigo de um polvo, de uma polva, no caso. Não sei se tu viu isso. Ah, eu vi um trechinho, eu quero ver. Minha mulher viu, mas... foda, é do caralho. E aí, acontece que a polva, né, vou chamar assim, não sei se existe a polva, se o feminino de polva é a polva, não sei. Mas é um polvo fêmea, e aí ela engravida lá no final do documentário. E o que acontece com o polvo, quando ele engravida, ele calcula exatamente quando que os ovos os bichinhos vão nascer dos ovos para ele morrer ao mesmo tempo. Ele morre e os ovos eclodem ao mesmo tempo. E aí ele se joga no meio do mar lá, o tubarão vem e come. Então ele se mata para os filhos nascerem. A diferença. É um outro, e é curioso, né? Porque, digamos assim, entre aspas, é um outro sentido de moral, né? É verdade. É um altruísmo biológico. Da mesma maneira, por exemplo, que quando na China, até pouco tempo atrás, você só podia ter um filho. Se fosse uma menina, geralmente o casal ou matava ou dava para adoção, ou se desfazia. Por quê? Porque na cultura chinesa, quem cuida dos filhos, dos pais na velhice, é o filho homem.
Então, se eles só podiam ter um filho, e se fosse a filha mulher, eles sabiam que quando eles ficassem velhos não ia ter quem cuidasse deles, porque na China não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem esse troço todo. E não existe a noção de que a mulher também pode trabalhar tanto quanto um homem. Também não, é uma outra cultura, é completamente diferente da nossa. Então, para lá, do ponto de vista, digamos assim, moral, ético, não era uma coisa inaceitável o infanticídio. Sim. Na medida, entendeu?